Fala, meu querido, fala, minha querida, seu professor Guilherme Lemos, segundo bloco, tema Geopolítica da Copa do Mundo do Catar 2022, tá bom? Vamos entrar agora, lembre-se que no nosso edital tem alguns tópicos relacionados à cultura. E aí uma questão sobre a cultura do Catar pode aparecer em nossa prova. Não vamos brincar com a nossa banca. A EDECAN está num processo de transição, está abandonando aquelas questões curtas, decorativas, apenas explorando dados estatísticos e está migrando para questões contextualizadas, texto enunciado maior, comando e alternativas que te coloquem em dúvida em 3 até 2 itens. Então lembre-se, a IDECAN, com certeza a gente espera que ela fomente questões com um nível contextualizado, uma questão com um nível mais elevado, tá bom? Vamos iniciar pelo mascote. Sim, esses que já apelidaram, esse que apelidaram de tapioca homofóbica, Gasparzinho, Zé Gotinha, mas que na realidade o nome do mascote é Laeb. Laeb, uma palavra árabe que significa jogador super habilidoso. Jogador super habilidoso, em árabe, Laeb, é o mascote da Copa do Mundo do Catar 2022. Inclusive, olha ele utilizando os lenços tradicionais lá do Catar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha numa questão, tá? Como isso poderia ser cobrado? Durante a cerimônia que definiu os grupos da Copa do Mundo 2022, nesta sexta-feira, 1º de abril de 2022, a FIFA apresentou o mascote desta edição do torneio, Laeb, cnnbrasil.com.br, nossa fonte. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Letra A. A Copa do Mundo de 2022 será realizada em Abu Dhabi, no Emirados Árabes Unidos. Falso. A Copa do Mundo está sendo realizada, a principal sede, Doha, no Catar. Letra A, falsa. Letra E. A Copa do Mundo começa no dia 12 de maio de 2022. Falso. Ela começou no dia 20 de novembro e ela termina no dia 18 de dezembro de 2022. Lembrando vocês, turma, que a Copa do Mundo geralmente ela ocorre entre os meses de junho e julho, tá bom? Junho e julho. Porém, lá no Catar é verão. No Catar é verão nesse período. As temperaturas oscilam entre 45 e 50 graus. Dá para ti? Verão escaldante, 45 a 50 graus, meu querido. Em novembro e dezembro, nós estamos na estação do inverno, com temperaturas que oscilam, mínima durante a noite 24, máxima durante o dia 31. Por isso que o evento está sendo realizado entre os meses de novembro e dezembro, porque é inverno no Catar. Enquanto que no período onde geralmente os jogos ocorrem, junho, julho, nós tínhamos um verão escaldante. Tá bom? Então não marca letra A e, por favor, não marca item E. Tá bom? Vamos para o item B de bola. O significado do nome do mascote é jogador perfeitamente talentoso. Espera aí. O mascote é o Pelé? O mascote da Copa é o Pelé? Não, meu querido, minha querida. O mascote é o Laeb. E Laeb significa
jogador super habilidoso. Item falso, tá? E não é uma expressão em inglês, é uma expressão em árabe. Item B, falso. Então, item C ou item D? Vamos para o item D. O mascote representa a junção do futebol com a ecologia. Dois fatores presentes na cultura do povo árabe. Turma, lembra quando eu te falei que o Catar tem a maior concentração de renda do mundo? É um país em franco desenvolvimento econômico, produção de bens. Então, o Catar está num momento em que ele prioriza o desenvolvimento econômico e não a conservação dos recursos naturais. Então, Catar hoje não é um país na busca por desenvolvimento sustentável. O Catar é um país na busca por desenvolvimento econômico a qualquer custo. Então não marca o item D de dado. Olha o item C. O desenho do mascote é inspirado em lenços de cabeça tradicionais da cultura árabe, que não necessariamente quem os utiliza são sheiks. São lenços de cabeça tradicionais da cultura árabe, tá bom? A religião que ali predomina é o islamismo, religião lá do século VII na Arábia, revelada a partir do profeta Maomé, e Deus, que no caso específico no Corão é Alá. Não há nenhum Deus senão Alá e seu profeta Maomé. Então gabarita aí, meu querido. Ô Guilherme, além dessas questões, o senhor vai mandar outras sobre a Copa no material de apoio? Vou, bebê, vou sim. Letra C, o nosso gabarito. Tranquilo? Vamos seguir. Vamos para as críticas polêmicas, tá? Que envolve essa Copa geopolítica, tá certo? Bom, vamos lá, turma. Primeiro ponto que eu quero destacar, tá? Por que o mascote é chamado de tapioca homofóbica? Vamos lá, gente. Uma grande polêmica, né? As cantoras Shakira, Dua Lipa, se negaram a participar, inclusive, da abertura, da cerimônia de abertura da Copa do Mundo, visto as violações de direitos humanos praticados pelo Catar à luz da anistia internacional. Primeiro, me explica melhor. Você sabe que para sediar a Copa do Mundo, uma das exigências da FIFA é que essas nações que estão disputando sede para o evento respeitem os valores humanos. Nós estamos falando aqui da DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento composto por 30 artigos, tá? Que foram trazidos a partir do dia 10 de dezembro de 1948. Não é o principal documento da Organização das Nações Unidas, é a Carta das Nações Unidas, mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento muito importante, inclusive, um documento vinculante da ONU que inspira constituições, normas, cartas magnas de diferentes nações, não é mesmo? Pois bem, lá no Catar, eu tenho uma monarquia absolutista, o emir, uma espécie de príncipe regente, que é o Al-Thani. E a religião que predomina, como eu disse, o islamismo, uma religião monoteísta, ao lado do cristianismo e do judaísmo, são as três religiões monoteístas. Pois bem, o livro sagrado para os muçulmanos é o Corão. Lembre-se, ao Corão, esse ao significa o artigo o Corão. O livro se chama Corão. O que é que eles fazem nesses países, turma? Eles realizam uma espécie de extração
Eles filtram o que no livro sagrado pode ser convertido em conduta, em norma, em regra, em lei. Então eu pego o livro sagrado e eu extraio dele algo que eu possa converter numa legislação, inclusive muito radical. É uma lei radical islâmica chamada Sharia. Sharia, tá bom? Nessa lei, turma, então você observa que não há a desvinculação, a separação entre política e religião. Ou seja, não há laicidade no estado do Catar. Nós temos elementos de uma teocracia, religião e política juntas. Então, lembrem-se, essa lei radical islâmica, a Sharia, ela afirma que a homossexualidade é um pecado, é um haram. Tá bom? É um haram, é considerado um pecado. Inclusive, um ex-jogador do Catar, embaixador da Copa, que é o Khalid Salman, ele deu uma entrevista que repercutiu muito ao afirmar que a homossexualidade é um transtorno mental. Lembre-se que em 1993, a homossexualidade foi retirada da Convenção Internacional de Doenças, CID. Então nós abandonamos inclusive aquela nomenclatura homossexualismo e passamos a nos referir como homossexualidade, homoafetividade, ok? E a comunidade LGBTQI, PAN+, tá bom? Pois bem, lá no Catar, a homossexualidade é considerada crime, inclusive com pena de prisão prevista de até 8 anos. Para se ter uma ideia, existem casos em que a pena capital ou pena de morte pode ser aplicada. Um exemplo, Guilherme, um homem de 30 e poucos anos, por exemplo, se relaciona com outro de mesmo sexo que tenha 16 anos ou menos. É aplicada a pena de morte, tá? Então você observa que o Catar é um dos países que apresenta um elevado grau de restrição em relação à questão da homossexualidade. Interessante afirmar que eles não citam a relação entre mulheres, tá? Na Sharia. Eles não chegam a citar a relação entre mulheres, mas também não seria aceito, tá bom? Professor, me diga uma coisa, para além disso, casais, mesmo heterossexuais, não podem realizar demonstração de afeto em público, com pena inclusive de prisão, tá bom? E existem gestos de imoralidade que também são punidos com pena de prisão. Porém, eles não definem bem quais condutas seriam consideradas como imoralidades, mas eles punem também, tá bom? Então, Guilherme, é por isso que 9 capitães de seleções europeias se uniram e criaram um movimento chamado One Love, onde o Harry Kane da Inglaterra e outros capitães entrariam em campo com uma braçadeira com as cores do arco-íris, que é um símbolo da comunidade LGBTQIPAN+, tá? E a logo do movimento One Love. Porém, o próprio embaixador da Copa, Khalid Salman, ameaçou a delegação da Inglaterra, como de outros países, de punir
a seleção, o jogador com cartão amarelo e a previsão do pagamento de multa, além de outras sanções. E aí as seleções tiveram que encontrar outras formas de manifestar. Exemplo, a Inglaterra se ajoelhar em campo, a Alemanha, na fotografia da equipe, as mãos na boca, se referindo à censura da FIFA, que não está intervindo nessas questões, tá bom? O Irã não cantou o hino, mas isso tem uma relação direta com o que o Irã está vivendo internamente. A morte de uma mulher chamada Mahsa Amini, que foi espancada até a morte por não estar usando corretamente o seu hijab, foi morta pela polícia da moralidade do Irã. E isso desencadeou protestos de mulheres, tá? No país governado pelos ayatolás. Então o Irã não canta o hino, tá? Em apoio à população iraniana, tá certo? Tranquilo? Guilherme, eu não tinha percebido essas questões. Podem aparecer, turma, sem dúvida, tá? Estão falando muito nessa questão da cultura. Então, a cultura do Catar está sendo muito contemplada nesse momento, né? Sigamos. Outra coisa, turma, a questão do consumo de álcool, tá? Também é proibido pela lei islâmica, que possui regras rígidas para venda e consumo durante a Copa. Exemplo, a Budweiser, ela foi proibida de vender cerveja dentro dos estádios. Inclusive, a mesma prometeu, né, ofereceu estoque de garrafas à seleção que vencer a Copa, né? Vai, Brasil! Vai, Brasil! Pois bem, turma, geralmente a cerveja ela é vendida nos hotéis internacionais, tá bom? E nas fanfests, tá bom? Nos estádios é proibido. Por quê? Beber nas ruas é proibido, inclusive previsão de multa, prisão e até deportação para o país de origem. Então, ficar embriagado no Catar não rola, inclusive o consumo de bebidas alcoólicas no interior das residências, na sua própria casa, é restrito, é restringido pelo governo catariano. Já falamos que é vedada para casais a demonstração de afeto em público, e lembre-se, restrições também relacionadas à indumentária, nada de saias, bermudas curtas, decotes ou ombros descobertos. Tá certo? Derivado de suíno. Uma outra curiosidade, talvez a nossa prova não vá tão longe, mas eu vou acrescentar para vocês, tá? A questão dos derivados de suíno. De acordo com a lei islâmica, turma, a carne de porco ela é considerada impura, tá? Então os catarianos não podem comê-la. E é proibida a entrada no país com qualquer produto derivado de suíno. Outra proibição é com relação à pornografia. Sites na internet com conteúdo adulto são bloqueados, tá bom? Livros religiosos também são proibidos. Óbvio, o livro sagrado é o Corão. E o consumo de droga ilícita também é terminantemente proibido, tá certo? Para finalizarmos o bloco Copa do Mundo, outra curiosidade é com relação a fotografias e filmagens, tá? Você está proibido de fotografar e filmar pessoas em lugares públicos sem autorização, sem o consentimento desta, tá?
O uso da abraçadeira, um on love, foi proibido pela FIFA, não pelo governo. A FIFA interveio nessa seara, ameaçando de cartão amarelo, fixação de multa, uma iniciativa que foi de 9 seleções europeias, e uma coisa também que me despertou curiosidade e necessidade de contemplarmos nas nossas aulas. Um grupo de trabalho da UEFA, tá, criou um fundo de compensação e um centro social para trabalhadores imigrantes em Doha. Só para você ter uma ideia, turma, eu falei no jornal The Guardian, 6,5 mil trabalhadores imigrantes mortos. Lembrando, imigrantes de 4 nações: Nepal, Bangladesh, Paquistão e Sri Lanka. Porém, lembrem-se que existem fontes como a Anistia Internacional, que fala em mais de 15 mil mortos. 15.021 mortos. Então, peraí, Guilherme, essa Copa é uma Copa sangrenta. É uma Copa, turma, sangrenta. Inclusive, na cidade de Barcelona, na Espanha, na região da Catalunha, o governo anunciou que nenhum evento em público para a Copa do Mundo seria realizado. Por exemplo, organizar em determinadas praças de alimentação a colocação de telões, tá? Eventos alusivos à Copa do Mundo não serão realizados por causa das violações de direitos humanos praticados pelo Catar. Então essa Copa, ela está ficando reconhecida como uma Copa sangrenta, uma Copa das violações de direitos humanos. Lógico que a monarquia catariana está ganhando visibilidade, notoriedade, popularidade, que é o que eles desejavam. Lógico que o futebol, enquanto paixão nacional e internacional, vai fazer com que o nosso patriotismo, o nosso nacionalismo se torne, exacerbado nesse período. Mas eu gostaria que vocês não esquecessem que nós temos todas essas questões por trás que podem ser cobradas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Os blocos 1 e 2 foram alusivos à geopolítica da Copa do Mundo Catar 2022. Ontem, inclusive, tivemos o confronto entre o Irã e os Estados Unidos que venceu pelo placar magro de 1-0. E vocês sabem que, para além daquele jogo, havia muito animosidade política. Lembre-se que os Estados Unidos, governado por Joe Biden, ainda implementam uma série de sanções econômicas contra o Irã, em razão da desconfiança estadunidense sobre o programa nuclear iraniano de enriquecimento de urânio, que na visão dos Estados Unidos não tem fins pacíficos, como produzir energia elétrica e no uso medicinal, mas sim para produzir armas de destruição em massa. O Irã estaria desenvolvendo a tecnologia de enriquecimento de urânio para fins bélicos, para fins militares. Um abraço. Lembre-se, um ponto que eu me lembrei agora. Me perdoem, tá? Um ponto que eu me lembrei agora. A morte do general iraniano no Iraque em 2020, Qassem Soleimani. Não esqueçam daquele ataque realizado pelos Estados Unidos em 2020, que culminou no bombardeio do comboio onde estava o general iraniano Qassem Soleimani. Tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus.
geopolítica da Copa do Mundo trabalhada com vocês. Um abraço forte, até a próxima, se Deus quiser.